Hoje não haverá estátuas de mármore nem discursos bonitos no Senado. Hoje viajaremos para onde a grandeza de Roma se estilhaçou contra a areia escaldante da África. Você verá Caio Júlio César não como imperador, mas como um animal encurralado. Imagine a situação. Não há água, não há comida. E contra você está um exército 16 vezes maior que o seu. Mas o mais assustador não é a sede, que faz os homens mastigarem algas impregnadas de sal e beberem o imbebível. O mais assustador é ver na mira o rosto do seu melhor amigo. O homem que conhece todos os seus segredos e veio para destruí-lo. Neste relato, vamos analisar a batalha que, por todas as leis da matemática, deveria ter sido o túmulo de César. Você descobrirá por que os legionários romanos, esses homens de ferro e disciplina, transformaram-se em carniceiros descontrolados, que nem o próprio comandante conseguiu deter. Falaremos sobre os tanques do mundo antigo que esmagaram seus próprios donos e sobre uma anomalia estatística. 50 mortos contra 10.000 inimigos abatidos. Um número impossível de acreditar. Acompanhe até o fim para ver o momento em que a velha e boa república morreu definitivamente, afogada em sangue, e nasceu o Império, construído sobre a mais pura e destilada loucura. Bem-vindo ao inferno de Ruspina. Imagine que você está na praia. A areia range nos dentes, mas você não ousa cuspir, porque sua boca está tão seca que a língua parece um pedaço de lixa. A água salgada corrói as rachaduras nos lábios. Mas você não olha para o mar. Você olha para o horizonte do deserto, que começa a vibrar. E nesse momento, você entende uma coisa simples e arrepiante. A matemática da guerra decidiu matar você hoje. Aqui não há lugar para poses heróicas de estátuas de mármore. Esqueça os triunfos. Isto é a África. Estamos em janeiro de 46 a.C., e o que deveria ser um passeio vitorioso rápido transformou-se em catástrofe antes mesmo do primeiro golpe de espada. Olhe para o homem que está ao seu lado. Caio Júlio César. Um nome que faz metade do mundo tremer. Mas aqui, nesta praia maldita, títulos não valem nada. A tempestade que desabou dias atrás não respeitou patentes. A fúria da natureza espalhou a frota do conquistador como gravetos em um esgoto. Onde estão suas famosas legiões? Onde estão os veteranos que conquistaram a Gália? Eles não estão aqui. Eles estão vagando em algum lugar no mar, lutando contra as ondas, ou alimentando os peixes no fundo do Mediterrâneo. César desembarcou na África com apenas um punhado patético de homens. 3.000 soldados de infantaria e 150 cavaleiros. Pense nesses números. Isso não é um exército de invasão. É uma patrulha reforçada que desembarcou em um continente infestado de inimigos. Não há provisões. Não há forragem. A água mal dá para molhar a garganta. As cidades locais fecham seus portões, e as guarnições inimigas ocupam cada ponto fortificado. O que você faria no lugar dele? Se barricaria na praia? Começaria a construir jangadas para fugir? Qualquer general sensato faria exatamente isso. Mas César faz o que distingue o louco do gênio. Ele avança. Ele decide que a melhor defesa é a audácia. Ele blefa, esperando que sua reputação substitua as legiões ausentes. Em janeiro de 46, quando o sol de inverno da África queimava mais forte que o verão na Gália, o ar tremia com o calor. César leva consigo apenas 30 coortes, pouco mais de 1.000 homens, e sai para o reconhecimento. O objetivo é simples: encontrar comida. Encontrar qualquer coisa para alimentar homens que já começaram a cozinhar grama e roer tiras de couro. Isso não é uma marcha de conquistadores, é um ataque de desespero. Eles se afastam do acampamento apenas 3 milhas. O terreno aqui engana. A planície parece infinita e vazia, perfeitamente plana, como uma mesa de dados onde os deuses decidem o destino de impérios. Silêncio. Um silêncio tenso e vibrante, que faz as mãos de centuriões experientes suarem. E então, o horizonte começa a mudar. Primeiro parece uma nuvem baixa. Uma tempestade de areia?
Nestas bandas, elas surgem de repente, arrancando a pele do rosto. Os soldados apertam os olhos, protegendo-os do sol com as mãos. Mas a nuvem não se move com o vento. Ela se move diretamente para eles. O chão sob os pés começa a tremer levemente. Esse som é inconfundível. O rugido de milhares de cascos, rítmico, crescente, como o batimento cardíaco de uma besta gigante que sentiu o cheiro de sangue. Da nuvem de poeira começam a surgir figuras. Primeiro dezenas, depois centenas, depois milhares. Não é apenas uma vanguarda, é uma avalanche. Os batedores informam a César, e essas palavras soam como uma sentença. Diante deles estão 16.000 homens. 16.000 contra 1.000. Uma proporção de 16 para 1. Em qualquer academia militar dirão que, com esses números, a batalha é impossível. Só é possível o massacre. Imagine esse momento. Você está em uma fileira rala. Seu escudo parece feito de papel. Ao seu redor, uma planície aberta. Nem uma colina, nem um barranco, nem mesmo um arbusto para se esconder. Não há para onde correr. O acampamento está a 3 milhas, e a cavalaria alcançará você antes que consiga respirar 100 vezes. O mar está longe, às suas costas. Você está em uma armadilha. Você está na palma da mão da morte, e ela já está fechando os dedos. O inimigo não tem pressa. Por que ter pressa quando a presa veio sozinha para as suas mãos? Eles se desdobram em uma frente ampla, cercando os romanos pelos flancos. Não são bárbaros que atacam em bando. É uma máquina de destruição enorme e disciplinada. A cavalaria numídia é a melhor cavalaria leve do mundo antigo. Eles nascem na cela e morrem na cela. Para eles, a infantaria romana, pesada, lenta e coberta de ferro, são apenas alvos em um estande de tiro. A atmosfera muda instantaneamente. Em vez de calor, os soldados sentem o frio gelado do medo. Veteranos que passaram com César pelo inferno de Alésia e Farsalos trocam olhares. Em seus olhos lê-se a mesma pergunta. Será que é o fim? Será que atravessamos meio mundo para morrer aqui, na poeira, pisoteados por cavalos, sem nem sequer ter tempo de sacar as espadas? 16.000 cavaleiros e infantes entram em formação de batalha. O brilho das armas cega os olhos. A poeira levantada por milhares de pés entope o nariz, misturando-se com o cheiro de suor e do vinho barato que os soldados beberam antes de sair para ganhar coragem. Agora essa embriaguez passou, deixando apenas náusea. César vê a pinça se fechar. Ele entende que sua tática de reconhecimento em força se transformou em suicídio tático. Ele levou seus homens para passear direto na boca do leão. Um erro monstruoso e imperdoável, que geralmente se paga com a cabeça. Mas em vez de entrar em pânico, ele perscruta as fileiras inimigas. Ele procura o comandante com os olhos. Quem conseguiu trazer um exército enorme, de forma tão competente e silenciosa? Quem sabia que César passaria exatamente por aqui? Quem armou essa armadilha com tamanha precisão diabólica? O vento rasga a cortina de poeira por um segundo, e no centro da formação inimiga surge uma silhueta familiar. Manto púrpura, armadura romana polida até brilhar. Uma postura de cavaleiro que César reconheceria entre 1000. Não é um rei numídia, e não é um chefe local. O homem que trouxe essa armada para destruir César sabe tudo sobre a tática romana, porque ele mesmo escreveu os manuais sobre ela. Ele sabe como a legião respira, como o centurião pensa e do que o recruta tem medo. A poeira baixa, e no estandarte do inimigo é possível distinguir símbolos familiares. Não é apenas um inimigo. É um fantasma do passado que voltou para cobrar uma dívida. Um homem cujo nome já foi pronunciado junto com o de César. Um homem que foi seu braço direito, sua sombra, seu melhor amigo. Tito Labieno. Tito Labieno. Esse nome percorre as fileiras dos cesarianos mais rápido que a febre do deserto. E dói muito mais. Se você acha que o mais assustador na guerra é ver um monstro,
Você está errado. O mais assustador é ver na mira o rosto de um homem a quem, até ontem, você confiava suas costas. Labieno não é apenas um general inimigo. Por 10 anos ele foi a sombra de César, seu braço direito, seu melhor amigo e companheiro de copo nas tendas frias da Gália. Enquanto César escrevia seus famosos comentários e colhia louros em Roma, era Labieno quem amassava barro, treinava as legiões e vencia batalhas para ele quando a situação parecia desesperadora. Ele conhece esse mecanismo por dentro, porque ele mesmo o montou peça por peça. E agora o Criador veio quebrar sua criação. Olhe para ele. Ele não se esconde na retaguarda, como fazem os políticos covardes que vestem armaduras por causa do triunfo. Ele cavalga na frente da formação, à distância de um arremesso de pedra, sem capacete. Seu rosto, curtido e duro, está distorcido por um sorriso de desprezo. Ele quer ser visto. Ele quer que cada soldado no exército de César, do recruta verde ao veterano grisalho, olhe em seus olhos e entenda: o papai voltou para casa, e ele está muito zangado. Não é uma batalha de exércitos, é uma briga de família onde os argumentos são dardos e gládios. Labieno se aproxima. Sua voz, acostumada a cobrir o barulho da batalha, soa assustadoramente clara neste silêncio abafado. Ele não dá ordens aos seus numídias. Ele se dirige aos soldados de César. Imagine esse surrealismo. O general inimigo faz uma inspeção da sua formação, soltando comentários ácidos sobre sua munição enferrujada e rostos exaustos. "Quem é você, soldado?" grita ele, apontando o dedo para um legionário na segunda fila. O rapaz treme, mas tenta manter a postura. "Sou veterano da 10ª Legião", grita ele em resposta. A 10ª Legião. Uma lenda. Os favoritos de César. Um nome que deveria causar tremor. Mas Labieno apenas joga a cabeça para trás e gargalha. O riso é seco e latido, como a tosse de um chacal. "Você? Veterano da 10ª?" Ele pergunta de volta. E há tanto veneno em sua voz que poderia envenenar um poço. Desde quando os veteranos de César parecem mendigos? Sua túnica é um trapo. Seu capacete está amassado. Você está esquelético. Você não é um veterano. Você é um recruta que foi arrastado para o matadouro com mentiras. É um golpe baixo. Labieno bate no ponto mais doloroso: o orgulho. Ele sabe que o exército de César agora é uma ralé, juntada aos trancos e barrancos, sobrevivente de naufrágio, faminta e cansada. Ele sabe que esses veteranos são apenas uma sombra daqueles homens de ferro que ele liderou um dia. E ele, metodicamente, com prazer sádico, esfrega a cara deles nessa verdade. Ele os despe com palavras, tirando a aura heróica, deixando-os nus e patéticos diante da morte. Aquele soldado que ele humilhou perde o controle. Os nervos cedem. Ele sai da formação, segurando o pílon. "Vou te provar quem eu sou!" berra ele, e arremessa a lança pesada contra seu ex-comandante. Um arremesso de desespero. Um arremesso de ódio. Labieno nem se mexe. Ele apenas inclina o corpo preguiçosamente, permitindo que o ferro mortal passe a 1 polegada de seu ombro e mate o cavalo sob ele. Não é sorte, é maestria. Ele conhece o tempo do arremesso melhor do que quem arremessou. "Ruim, soldado, muito ruim", diz Labieno, montando em um cavalo fresco que um ajudante traz imediatamente. "César desaprendeu a ensinar vocês. Agora, permitam-me mostrar como se faz guerra de verdade." Nesse momento, você entende que Labieno não é apenas um traidor. Ele é o seu pior pesadelo. Ele sabe todas as senhas. Ele sabe todos os toques do corneteiro. Ele sabe que César gosta de atacar pelo flanco direito e sabe como contra-atacar isso. Ele sabe que a infantaria romana é um tanque assustador num ataque frontal, mas inútil se suas lagartas forem destruídas. E ele não pretende ir para cima de vocês de frente. Labieno trouxe consigo não apenas uma multidão de cavaleiros. Ele trouxe uma nova tática, desenvolvida especificamente para destruir legiões. Olhe para a formação dele.
Não há blocos densos de infantaria onde é tão conveniente bater com o escudo. Sua linha é uma substância viva e fluida. A cavalaria numídia está misturada com a infantaria leve. Os cavaleiros se aproximam, lançam dardos e recuam, enquanto a infantaria cobre sua retirada, alvejando os romanos com pedras de fundas. É o acordeão da morte. Comprimir, bater, expandir, recuar. Para César, isso é uma catástrofe. Suas legiões são um martelo. Elas precisam de uma bigorna para esmagar o inimigo. Mas Labieno não lhe dá a bigorna. Ele propõe bater com o martelo na água. Cada golpe de César irá para o vazio, gastando forças, enquanto seus homens serão metodicamente, à distância, transformados em porcos-espinhos cravejados de flechas. Entre os soldados começa a se espalhar um sussurro pegajoso. Ele vendeu a alma. Dizem que Labieno jurou aos deuses bárbaros que não embainharia a espada até ver a cabeça de César numa lança. Em Roma, chamariam isso de divergências políticas. Aqui, na areia escaldante da África, parece vingança de sangue. Labieno olha para César através dos 200 metros de vazio que o separam. 2 titãs, 2 ex-irmãos. Um de púrpura, o outro na poeira. A tensão paira no ar, densa como antes de uma tempestade. Você sente o tempo desacelerar. Ouve-se o grito de um abutre ao longe, já antecipando o banquete. Labieno levanta a mão. Não é uma saudação, é um sinal. 16.000 gargantas emitem um único uivo que parece rachar o céu. A terra treme. A ironia acaba. Começa o mudor de carne. Labieno, o homem que ensinou essas legiões a sobreviver, dá a ordem para a destruição delas. Ele não quer fazer prisioneiros. Prisioneiros são bocas extras. Ele precisa de cadáveres. Muitos cadáveres. Para construir com eles um monumento ao seu ódio. A primeira onda de numídias dispara. Eles não cavalgam direto para as lanças. Eles começam a circular, girando um carrossel mortal ao redor do pequeno destacamento de César. A poeira sobe como uma parede, escondendo o sol. O mundo se reduz ao tamanho do seu escudo. E nesse inferno crepuscular, você ouve apenas uma coisa: o assobio de milhares de dardos que já voam para baixo para encontrar brechas na sua armadura. A matemática da guerra assumiu o comando, e ela não está do seu lado. A lição começou. O céu escurece. Não é uma metáfora nem força de expressão. Num instante, o azul acima da cabeça desaparece, escondido por milhares de dardos, lanças e pedras. Ouve-se um som semelhante ao de um exalar brusco de uma besta gigante, e depois uma batida. Uma batida terrível e rítmica de ferro contra madeira, pele contra osso, pedra contra metal. A primeira saraivada dos numídias cobre a formação romana, como uma onda cobre seixos na praia. O instinto domina a razão. Tartaruga! Berram os centuriões, estourando as cordas vocais. Os escudos se fecham sobre as cabeças. A famosa tartaruga romana, símbolo da indestrutibilidade da legião. Um tanque vivo capaz de se aproximar de qualquer muralha. Nos manuais de tática, dizem que é a defesa perfeita. Mas os manuais são escritos nas bibliotecas frescas de Roma. E aqui, no inferno do norte da África, as regras mudam. Aqui a tartaruga se transforma não em um tanque, mas em um caixão. Imagine que você segura um scutum, um escudo pesado, curvo, forrado de bronze e ferro. Ele pesa cerca de 10 quilos. No começo parece suportável, mas segure-o por 1 minuto, 5, 10. Os músculos do ombro começam a queimar. O braço fica dormente. E agora imagine que batem esse escudo com um martelo sem parar. Uma pancada, outra pancada. Lascas voam no rosto. A ponta de um dardo atravessa a madeira e fica presa a uma polegada do seu nariz, vibrando com a inércia. Você não vê o inimigo. Você vê apenas as costas cobertas de poeira dos companheiros e as tábuas do seu próprio escudo. Você ouve apenas o assobio da morte voando e as batidas surdas quando uma pedra encontra o alvo, um capacete ou uma canela desprotegida. Alguém ao lado grita e cai, quebrando a formação. Os escudos se abrem. Na brecha,
voam imediatamente uma dezena de flechas. Homens caem em silêncio, economizando o fôlego, ou guincham como animais. Isso não é uma luta, é um fuzilamento. A tática tradicional de Roma é aproximar-se e destruir. Chegar à distância de um golpe de espada, olhar nos olhos do inimigo e cravar o gládio na barriga. Nisso os romanos não têm iguais. Mas Labieno, esse gênio maldito, sabe disso melhor que ninguém. Ele não dá aos legionários o que eles tanto desejam, o combate corpo a corpo. Assim que uma coorte tenta dar um passo à frente para revidar, os numídias recuam. Eles se espalham como mercúrio. Seus cavalos são incrivelmente manobráveis, giram no lugar mais rápido do que um infante consegue preparar o golpe. Os romanos atacam o vazio, perdem a formação, abrem-se e imediatamente recebem uma nova saraivada nas costas e nos flancos. O calor torna-se insuportável. O sol está a pino e o ar escaldante fica preso nos pulmões. O cérebro cozinha sob o capacete. O suor inunda os olhos, ácido e salgado, ardendo tanto que é impossível piscar. A umidade evapora instantaneamente. Na boca, gosto de cobre e poeira. A sede tortura mais que o medo da morte. A língua incha, cola no céu da boca. A garganta queima como fogo. Cada respiração é difícil, como se você respirasse através de um tecido grosso. Os cheiros da guerra cobrem tudo. Não é o cheiro da glória. É o fedor de corpos não lavados, suor velho, couro barato, esterco de cavalo e sangue fresco e quente, que cheira a ferro. Alguém vomita de exaustão e insolação bem aos próprios pés. Alguém urina nas calças porque o corpo para de obedecer aos comandos da mente. Aqui não há lugar para vergonha. Restou apenas o terror animal e o desejo de que isso acabe. Os legionários começam a entender que são alvos num estande de tiro. Estão sendo mortos impunemente, metodicamente, cinicamente. Labieno brinca com eles. Ele não joga toda a massa de suas tropas de uma vez para esmagá-los. Não. Ele prolonga o prazer. Ele os desgasta. Ele quer que se cansem de segurar os escudos, que enlouqueçam com o calor e a impotência. Mantenham a formação! Mantenham a formação, filhos da puta! Berra o centurião Primipilo, tentando segurar a linha que se desfaz. Seu rosto está preto de poeira. De uma sobrancelha cortada escorre sangue misturado com lama. Mas até em sua voz, ouvem-se notas de desespero. Ele entende. Se ficarem apenas parados, morrerão. Se correrem, morrerão ainda mais rápido. Os cavaleiros numídias chegam perto, à distância de uma cusparada. Eles uivam, mostram os dentes, gritam algo em seu dialeto gutural. Eles veem o medo nos olhos dos romanos e se embriagam com ele. Um infante leve inimigo corre, atira uma pedra com a funda direto no rosto de um legionário na primeira fila e, gargalhando, foge. O romano cai. Seu rosto vira uma máscara de sangue. Seu lugar é ocupado por outro, passando por cima do corpo do camarada. Mas em seus movimentos já não há confiança. O colapso psicológico não acontece de imediato. É como uma rachadura numa represa. Primeiro, uma fina teia de dúvidas. Por que César está em silêncio? Cadê o reforço? Vamos todos morrer aqui. Depois, essa rachadura cresce sob a pressão do terror. Os recrutas começam a olhar para trás. Olhar para trás é o primeiro passo para a fuga. Eles procuram uma saída com os olhos, mas não há saída. Ao redor, apenas um mar de cabeças inimigas, uma floresta de lanças e nuvens de poeira, onde sombras de cavaleiros piscam. Entre os soldados, rasteja um sussurro, venenoso e contagioso. Lembram-se de velhos presságios. Lembram-se de como, no desembarque, César tropeçou e caiu de cara na areia. Na época, ele se safou gritando: "Você está em minhas mãos, África!" Todos riram de sua esperteza. Agora não parece engraçado. Agora parece um sinal. Os deuses viraram as costas. A fortuna, essa garota volúvel, encontrou um novo favorito, e seu nome é Tito Labieno. O tempo se estica. Passou 1 hora?
2? Uma eternidade? O sol rasteja pelo céu tão devagar como se quisesse examinar cada detalhe da matança. As mãos tremem de cansaço. As pernas ficam pesadas como chumbo. Os escudos que no início da batalha eram mantidos retos, agora pendem, expondo cabeças e ombros. E cada vez que o escudo baixa, uma pedra ou dardo voa para lá. Não há onde colocar os feridos. Eles são arrastados para o centro da formação, mas lá não há médicos, não há água, não há sombra. Eles jazem na poeira, sob os pés dos companheiros, e seus gemidos se fundem com o rugido da batalha. Alguém pede para ser morto. Alguém chama a mãe. Alguém apenas ronca, engasgando com o sangue. Os saudáveis tentam não olhar para baixo. A visão de barrigas abertas e ossos esmagados desmoraliza melhor do que qualquer discurso de general inimigo. César está em algum lugar no centro. Ele vê tudo. Ele vê como sua famosa infantaria, que conquistou a Gália, transforma-se em um rebanho aterrorizado. Ele vê como a disciplina derrete. Os esquemas padrão não funcionam. A defesa leva à derrota. Tentar atacar leva à derrota. Labieno encurralou-o numa posição onde qualquer movimento piora a situação. E o inimigo continua apertando o cerco. Eles chegam cada vez mais perto. Os dardos voam cada vez mais concentrados. Os romanos já não podem manobrar. Amontoaram-se numa pilha densa, como ovelhas antes da tempestade. Homens esmagam uns aos outros. Fica apertado, falta ar. O pânico, frio e pegajoso, começa a subir do estômago para a garganta. Nesse momento, quando parece que não há esperança, quando os veteranos já se despedem mentalmente da vida e os recrutas choram de impotência, acontece algo estranho. O rugido da batalha muda. O vento traz não apenas areia, mas um novo som. O som de uma trombeta. Mas não é o sinal de retirada. É um sinal que ninguém esperava. Um sinal que contradiz o bom senso. César tira o capacete para que todos vejam seu rosto. Seus olhos são frios como gelo, mas não há medo neles. Neles queima o fogo louco de um jogador que acabou de inventar como enganar o cassino, mesmo com o baralho marcado. Ele levanta a mão, e pelas fileiras, repassada pelos centuriões, corre a ordem. Uma ordem tão absurda, tão suicida, que os soldados congelam por um segundo, sem acreditar nos próprios ouvidos. Eles acham que ouviram errado, ou que seu comandante finalmente enlouqueceu com o calor. Mas a ordem é repetida, mais alto, mais dura. Não é um pedido, é a vontade do comandante. E essa vontade exige fazer o impossível, quebrar a formação para sobreviver. Você já ouviu o termo viés de sobrevivência? Geralmente ouvimos as histórias de quem voltou, mas agora, nesta planície, a história está sendo escrita por aqueles que já deveriam estar mortos. A lógica da guerra diz: se você for cercado por forças superiores, você se encolhe. Você forma um círculo, eriça-se de lanças e espera vender sua vida caro. É instinto. É o que a lebre faz quando vê lobos. Mas César não é uma lebre. E ele decide que, se as regras do jogo levam à derrota, então que se danem as regras. A ordem que os centuriões transmitem soa como delírio de louco. Em vez de adensar as fileiras e fechar-se com escudos, César comanda: expandir a formação. Ele ordena esticar a linha, torná-la mais fina, tão fina que parece transparente. Ele pega suas tristes 30 coortes e as estica em um fio infinito, tentando abraçar o horizonte. Isso é uma violação de todos os fundamentos da ciência militar. Uma formação fina é rompida com um único golpe de cavalaria pesada. É suicídio. É o mesmo que tentar parar uma enchente com uma folha de papel. Os veteranos olham para seus comandantes com horror. Eles entendem o que estão fazendo. Estão voluntariamente abrindo mão da densidade, do ombro do camarada, daquela massa que dá força à infantaria. Mas César tem seu próprio cálculo. Ele não se importa com a densidade. Ele precisa de largura. Ele precisa que seus flancos parem de ficar suspensos no ar. Ele joga tudo ou nada. E então soa a segunda parte da ordem, que faz o sangue gelar nas veias.
Cada segunda coorte, meia volta. Imagine essa coreografia da morte sob uma chuva de flechas. Soldados parados em ordem de xadrez se viram. Agora o exército de César não tem retaguarda. O conceito de costas desaparece. Existem duas frentes. Uma olha para o norte, a outra para o sul. Eles estão de costas um para o outro, separados apenas por um passo de vazio. Isso já não é um exército. É um quebra-mar vivo, cortando o mar de inimigos em dois. Tito Labieno, observando isso da colina, deve estar confuso. Ele esperava que a vítima se enrolasse numa bola, mas a vítima de repente ficou maior. A vítima se duplicou. A linha romana, em vez de colapsar, de repente ficou longa e perigosa como o fio de uma navalha. Mas ficar na defesa significa morrer de qualquer jeito, só que mais devagar. César sabe, iniciativa é oxigênio. Se você não ataca, você sufoca. E ele faz o que ninguém em sã consciência faria. Ele ordena que a infantaria pesada ataque a cavalaria leve. Pense no absurdo da situação. Um infante pesa quase 100 quilos com todo o equipamento. Ele corre na velocidade de uma tartaruga. O cavaleiro numídia voa como o vento. Tentar alcançar um cavalo com as próprias pernas é como tentar pegar fumaça com as mãos. É ridículo. É estúpido. Mas é exatamente com isso que César conta. Com o fato de que é impossível. Signa em ferre. Avancem os estandartes. Ruge a trombeta. E esses 1000 homens exaustos, sangrando e morrendo de sede, dão um passo à frente. Não para trás, para o acampamento salvador, mas para frente, direto para a nuvem de poeira onde a morte se esconde. A adrenalina é uma coisa terrível. Ela queima o cansaço. O medo se transforma em fúria. Os soldados entendem. É a única chance deles. Se não saírem do lugar, serão abatidos como perdizes. Eles precisam se aproximar. Precisam sentir a carne do inimigo na ponta da espada para se sentirem vivos novamente. A formação se move. Primeiro a passo, depois mais rápido. Os escudos já não pendem como chicotes. Estão pressionados contra o corpo. Os pilums, dardos pesados destinados a perfurar escudos, agora são usados como piques contra a cavalaria. É uma quebra psicológica. Os numídias, que nas últimas 3 horas fuzilaram impunemente alvos parados, de repente veem que os alvos estão correndo para cima deles. E nos olhos desses alvos não há pedido de clemência. Há apenas a fúria fria e branca dos condenados. Cavalos são animais inteligentes. Eles não gostam de correr contra uma parede de lanças, mesmo se o cavaleiro esporear os flancos. Os animais sentem a mudança na atmosfera mais rápido que os humanos. Eles começam a relinchar e recuar. O carrossel harmonioso de Labieno perde o ritmo. O inimigo esperava que os romanos se defendessem. Ninguém esperava que o rato encurralado se jogasse no gato. César quebra o roteiro da batalha no joelho. Ele transforma a desvantagem tática, o cerco, em vantagem. Agora ele não precisa procurar o inimigo. O inimigo está em toda parte. Onde quer que bata, acertará. Os romanos começam a correr como uma mola que foi comprimida por muito tempo. Eles berram. Não é o grito de guerra coordenado da legião. É o uivo primitivo de homens que decidiram que, se é para morrer hoje, levarão consigo para o inferno tantas almas quantas conseguirem carregar. A distância diminui. 50 metros. 30. 10. O ar cheira a ozônio e suor. Os cavaleiros de Labieno tentam virar os cavalos para recuar e começar o bombardeio novamente. Mas a formação romana se expande rápido demais. O acordeão se abriu. Começa o caos. Mas já não é o caos favorável a Labieno. É o caos do combate corpo a corpo, o elemento da legião romana. O gládio, a espada curta com que se rasgam barrigas, finalmente encontra trabalho. O som dos golpes muda. Não há mais a batida seca nos escudos. Agora ouve-se o estalo úmido e o guincho de cavalos feridos. César não olha para o mapa. Não existe mais mapa. Existe apenas poeira, gritos
e a vontade de um homem contra 16.000. Ele apostou tudo, até a própria vida, apostando que a agressão chocaria o inimigo mais do que as flechas. E na névoa da guerra, entre nuvens de poeira, acontece aquela explosão que muda a polaridade da batalha. Os legionários invadem as fileiras da cavalaria como faca quente na manteiga. O que acontece a seguir é fisicamente difícil de descrever com palavras, porque o caos não tem linguagem. Mas se tivesse um som, seria o som de ossos quebrando e o rasgar de tecido. O momento em que a linha romana colide com a cavalaria numídia parece uma detonação. A energia acumulada por horas de medo e humilhação é liberada em um segundo. Não é um duelo bonito, é uma briga de rua num saco de poeira. Os legionários não esgrimam. Eles trabalham como açougueiros no matadouro. Os pilums, que geralmente são arremessados à distância, agora estão apertados nos punhos como forcados. Os romanos não batem nos cavaleiros. Eles batem nos cavalos. É a matemática cruel, suja, mas a única verdadeira para a sobrevivência. Elimine o cavalo, e o orgulhoso cavaleiro se transformará num infante indefeso, deitado no chão, com uma armadura leve demais. Imagine esse pesadelo para um cavaleiro. Você está montado, acostumado a ser o dono da situação, a olhar a infantaria de cima para baixo, e de repente, a terra sob você explode. Cavalos, enlouquecidos de dor quando as pontas rasgam seu peito e barriga, empinam. Eles derrubam os cavaleiros, pisoteiam os seus. Xará-Hayutsa, correm desgovernados para os lados, quebrando a formação. A geometria perfeita do exército de Labieno vira mingau. Os romanos invadem essa brecha. Já não são homens, são massas de fúria. No aperto, onde as longas lanças numídias são inúteis, o curto gládio romano torna-se rei. Os legionários mergulham sob a barriga dos cavalos, golpeiam de baixo para cima, agarram os cavaleiros pelas pernas e os arrastam para a poeira. Ouve-se o estalo com que as sandálias, reforçadas com pregos, se cravam nos rostos dos inimigos caídos. Bata, bata neles, que comam areia! Esse grito não pertence a um só homem. É o exalar coletivo de 1000 gargantas. O inimigo está em choque. Os numídias estão acostumados a caçar a presa que foge deles. Eles não sabem o que fazer com a presa que pula neles. A psicologia do predador se quebra. Quando a vítima mostra os dentes, o lobo muitas vezes recua. Nos olhos dos numídias, aparece o que não havia lá desde a manhã: confusão. E na guerra, a confusão mata mais rápido que a flecha. César não fica de fora. Ele está dentro desse redemoinho. Seu manto vermelho pisca no meio da luta como um farol. Ele não apenas comanda, ele mostra que também é mortal, que está ali, na lama, junto com eles. Isso age nos soldados mais forte que qualquer vinho. Se o velho arrisca a própria pele, que escolha nós temos? O anel se abre. O acordeão romano funciona. A linha de infantaria, esticada ao limite, começa a pulsar, empurrando o inimigo cada vez mais para longe. Aquelas duas fileiras, de costas uma para a outra, transformam-se num círculo de morte em expansão. Elas reconquistam espaço metro a metro. Cada passo à frente é pago com tensão física incrível. Cãibras retorcem os músculos, pulmões queimam como fogo, mas não se pode parar. Parar é morrer. A poeira, que antes sufocava os romanos, agora trabalha a favor deles. Nessa névoa amarela, os numídias perdem a orientação. Eles não veem os sinais de seus comandantes. Ouvem apenas o rugido da infantaria romana e os gritos dos companheiros morrendo. O pânico, essa reação em cadeia, começa a passar dos cavalos para os homens. As fileiras traseiras do inimigo, sem entender o que acontece na frente, começam a pressionar as da frente, criando um tumulto. E os romanos continuam cortando esse engarrafamento vivo, transformando-o em carne moída. Labieno da colina vê sua vitória escapar pelos dedos como areia. Ele vê sua cavalaria de elite, seu orgulho, transformar-se num rebanho aterrorizado. Ele tenta reagrupar as forças,
enviar reservas para tapar as brechas, mas as ordens se afogam no barulho da batalha. Seus alunos aprenderam a lição bem demais. Eles improvisam. Eles quebram as regras. Eles se recusam a morrer conforme o regulamento. No centro da luta, acontece uma cena que poderia ser enredo de tragédia. Um jovem centurião, que perdeu o capacete, com o rosto banhado em sangue, dá de cara com um veterano desertor do exército de Labieno. Eles se reconhecem. Talvez tenham bebido do mesmo cantil na Gália. Um segundo de confusão, olhar nos olhos, e depois o golpe. Sem palavras, sem hesitação. O Gládio entra sob as costelas. Aqui não há lugar para sentimentalismo. A amizade ficou no passado, antes de Ruspina. Agora só existe nós e eles. Os romanos expandem o perímetro, criando ao seu redor uma zona de vazio. O inimigo recuou. Os numídias, revidando com dardos, recuam para uma distância segura, tentando acalmar os cavalos ensaboados. De repente, o campo de batalha fica mais silencioso. Não é um silêncio total, não. É a respiração pesada e rouca de 1000 homens que acabaram de emergir das profundezas. Os soldados estão parados, apoiados em escudos ensanguentados. Seus peitos arfam sob as armaduras. As mãos tremem tanto que as espadas caem dos dedos. Eles olham uns para os outros com olhos selvagens e vidrados, sem acreditar que ainda respiram. A terra ao redor está coberta de corpos de homens e cavalos. A areia ficou carmesim e pegajosa como lama. Mas César não lhes dá tempo para assimilar. Ele sabe, isso não é vitória. É uma trégua. O inimigo foi repelido, mas não derrotado. Labieno apenas se reagrupará e atacará novamente, e desta vez estará mais zangado. Os 16.000 não sumiram. Eles ainda estão lá, atrás da cortina de poeira, lambendo as feridas e preparando uma nova armadilha. Levantar! Informação! Ecoa a voz do comandante. Dura como o estalo de chicote. Nada de descanso, nada de água. A adrenalina começa a baixar, e em seu lugar vem o peso de chumbo do cansaço e a dor das feridas. Mas César sabe, se ficarem aqui, nesta planície maldita, a escuridão da noite será seu túmulo. Eles precisam se mover. Eles precisam correr. O olhar de César está fixo ao longe, onde, contra o fundo do céu que escurece, vêem-se as silhuetas das colinas. Não é apenas uma elevação, é a salvação. Lá, no terreno acidentado, a cavalaria de Labieno perderá sua vantagem. Lá, a infantaria terá uma chance. Mas até as colinas são milhas de espaço aberto. Milhas que terão de ser percorridas sob a mira de milhares de olhos. Não será uma marcha. Será uma corrida contra a morte, onde o prêmio não é uma medalha, mas a oportunidade de ver o amanhecer de amanhã. Os soldados levantam os escudos. Eles estão mais pesados do que nunca. Mas agora em suas ações, apareceu uma confiança perversa. Eles entenderam o principal. Esse inimigo pode ser batido. Esse inimigo também sangra. Os estandartes se inclinam para a frente. A coluna exausta, parecida com uma fera ferida, começa o movimento. Eles deixam para trás o campo onde acabaram de realizar o impossível e partem para o crepúsculo. Mas Labieno não pretende deixá-los ir. O vento traz o som da trombeta do lado inimigo. A caçada continua. E desta vez, os batedores não cometerão erros. A corrida começou. Não foi uma corrida de velocidade. Correr é para covardes. E na África, correr significa morte certa. Se você virar as costas para um numídia, você já é um cadáver. Seu corpo apenas ainda não teve tempo de cair. O que os soldados de César realizavam chamava-se retirada organizada. Mas na prática, era o passeio mais longo e torturante de suas vidas. Imagine que você caminha com água pela cintura. Só que em vez de água, é areia viscosa e quente. E em vez de correnteza, são milhares de cavaleiros tentando arrancar um pedaço de carne da sua coluna. Da euforia do rompimento não restou nem rastro. A adrenalina, que os impelia para a frente durante o ataque, queimou, deixando para trás o vazio e o peso de chumbo nos membros.
Agora só funcionava a memória muscular. Passo para trás. Levantar escudo. Receber o golpe do dardo. Estocada com a espada para afastar o cavalo atrevido. De novo passo para trás. E assim, metro a metro, milha a milha. Labieno, esse cão de guerra teimoso, não pretendia soltar a presa. Ele viu que César escapou do anel mortal, mas também viu a que preço isso foi conseguido. Os romanos estavam esgotados. Suas línguas inchadas de sede, suas armaduras transformadas em fornos incandescentes. Labieno sabia. Não é preciso matar um cavalo exausto imediatamente. Pode-se cansá-lo até o coração estourar. E ele soltou a matilha. Seus cavaleiros não iam mais em ataques frontais. Agiam como uma alcateia de lobos perseguindo um bisão ferido. Atacavam pelos flancos, mordiam a retaguarda, cobriam a coluna em retirada com uma chuva de pedras e desapareciam na poeira assim que os romanos tentavam revidar. Era uma tortura pela esperança. As colinas, as elevações salvadoras, acenavam à frente, tremendo no vapor do ar quente, mas parecia que não se aproximavam nem uma polegada. Não olhar para o sol, olhar para os pés de quem vai à frente, sussurravam os veteranos aos recrutas. A disciplina segurava-se por um fio finíssimo. Bastava um homem jogar o escudo e correr, e toda a coluna se desfaria, transformando-se em presa fácil. César entendia isso melhor que ninguém. Ele se movia não na cabeça da coluna, mas na cauda, onde estava mais quente. Ele sabia que os soldados deviam ver suas costas apenas se ele os conduzisse ao ataque. Na retirada, eles deviam ver seu rosto. A calma do comandante nesse momento era mais assustadora que qualquer histeria. Ele dava ordens com voz baixa e firme, indicando aos centuriões onde fechar a fila e onde deixar uma surpresa para os cavaleiros que pressionavam, na forma de uma barreira de lanceiros. Era uma partida de xadrez, onde as peças eram pessoas vivas e o tabuleiro era a faixa da morte, entre a planície e as colinas. Cada jarda dessa terra foi paga com sangue. Os feridos que podiam andar, andavam apoiados nos ombros dos companheiros. Os que não podiam andar, sobre eles a história se cala. Mas nos olhos dos soldados, lia-se uma determinação sombria. Ninguém queria ficar deitado naquela areia, esperando os numídias desmontarem para recolher troféus. O medo do cativeiro, o medo do que os ex-aliados fariam com eles, impelia-os para a frente melhor que qualquer chicote. O inimigo tentou cortar o caminho. Labieno lançou parte de sua cavalaria para contornar, tentando ocupar o sopé antes de César. Começou a corrida. Uma corrida não de velocidade, mas de resistência. A infantaria romana, carregada de ferro, contra a cavalaria leve. Parecia não haver chance. Mas os romanos tinham uma vantagem que Labieno não considerou: o desespero. O homem que salva a própria vida é capaz de milagres inacessíveis a quem apenas quer glória. Quando as solas das sandálias tocaram o solo rochoso e duro no sopé das colinas, pelas fileiras passou um suspiro semelhante a um gemido. Não foi apenas uma mudança de solo. Foi uma mudança nas regras do jogo. A cavalaria, rainha das planícies, aqui perdia sua coroa. Os cavalos escorregavam nas pedras, tropeçavam nas encostas íngremes. O que era vantagem de Labieno, velocidade e manobra, aqui virou sua fraqueza. César encurralou seus homens na elevação. Eles subiam, agarrando-se com as mãos a arbustos e pontas afiadas de rochas, arrastando os escudos. Assim que ocuparam a altura, a situação se inverteu como um espelho. Agora os romanos olhavam para o inimigo de cima para baixo. Agora seus pílulos voavam mais longe e batiam mais forte, acelerados pela gravidade. Labieno parou seus cavaleiros no sopé. Ele entendia. Atacar uma infantaria fortificada na colina estando montado é loucura. Ele caracolava lá embaixo, apertando as rédeas com impotência. Sua presa escapou. Esfarrapada, sangrando, semi-morta, mas escapou. Ele viu as primeiras fogueiras se acenderem no topo da colina. Os romanos sobreviveram. Mas isso não foi um triunfo. Não se iludam.
Quando os soldados caíram no chão, muitos simplesmente não conseguiam levantar. Não havia água, não havia comida. Os médicos, cujas ataduras acabaram, rasgavam túnicas em trapos para enfaixar feridas. O ar cheirava não a vitória, mas a iodo, pus e carne queimada. César percorreu o acampamento. Ele viu os rostos de seus homens. Eram rostos de velhos, embora muitos não tivessem nem 25 anos. Em um dia, envelheceram uma vida. Eles olhavam para ele não com adoração, mas com uma pergunta muda. E agora? Sim, eles ocuparam as colinas. Sim, eles repeliram os 16.000. Mas olhem para o mapa. Eles ainda estavam na África. Ainda estavam em minoria. Seus estoques derretiam a cada minuto. E lá embaixo, na escuridão do vale, milhares de fogueiras do exército de Labieno já se acendiam. Ele não foi a lugar nenhum. Ele apenas esperava. A sobrevivência naquele dia não foi o fim das provações, mas apenas o começo de uma longa agonia. Os romanos ganharam tempo, mas o tempo no deserto trabalha contra quem não tem água. A euforia da salvação começou a dar lugar à fria compreensão. Eles não se salvaram. Eles apenas se encurralaram em outra jaula, mais confortável. O silêncio desceu sobre as colinas. Um silêncio pesado e sinistro, quebrado apenas pela tosse dos feridos e pela chamada das sentinelas. Os soldados mastigavam raízes duras, tentando enganar o estômago, e olhavam para a escuridão. Lá, nessa escuridão, formava-se uma nova tempestade. Labieno foi apenas a primeira onda. Os boatos que os batedores traziam eram mais assustadores que qualquer ataque de cavalaria. Diziam que o próprio rei Numídia Juba estava vindo em auxílio de Labieno. E ele não vinha sozinho. Quem sobreviveu à batalha com 16.000 poderia se considerar sortudo. Mas a matemática da guerra é implacável. Se você sobreviveu hoje, amanhã terá de lutar com forças 2 vezes maiores. E nessa nova fórmula da morte, a variável não era apenas o homem com espada. A variável era a fome, que mata devagar, e as doenças, que não conhecem piedade. A retirada estratégica de César salvou o exército do massacre, mas levou-o a um beco sem saída, cuja saída passava apenas por ainda mais sangue. Ninguém dormiu naquela noite. Os homens limpavam as espadas, sabendo que amanhã o metal teria de ficar vermelho novamente. César estava sentado perto de sua tenda, olhando para as estrelas, que na África parecem tão próximas e tão indiferentes. Ele entendia que o milagre tático em Ruspina foi apenas um adiamento da sentença. O verdadeiro inferno estava apenas começando. E as chaves desse inferno estavam nas mãos do rei que trazia consigo os tanques vivos do mundo antigo. A guerra nem sempre é o estrondo de trombetas e o tilintar de espadas. Na maioria das vezes, a guerra é o cheiro. No acampamento perto de Ruspina, esse cheiro tornou-se denso, palpável como neblina. É uma mistura de dejetos, provisões apodrecendo no calor, suor de milhares de corpos não lavados e o cheiro adocicado de morte lenta. Se na batalha você tem a chance de morrer como herói, aqui, atrás da trincheira, você corre o risco de morrer de diarreia, contorcido no canto da tenda. E ninguém escreverá um poema sobre isso. A vitória tática nas colinas deu a César um respiro, mas também o encurralou numa armadilha. O acampamento virou não uma fortaleza, mas um corredor da morte. As paredes protegem da cavalaria de Labieno, mas não protegem da fome. E a fome é um inimigo que não se pode perfurar com a espada. Os estoques que conseguiram descarregar dos navios acabaram ontem. Não há novas remessas. O mar está tempestuoso, a frota espalhada, e as cidades locais, vendo a posição instável dos romanos, fecharam os celeiros com trincos pesados. Os legionários, conquistadores do mundo, viraram coletores. Imagine o cardápio dos vencedores. Soldados vagam pelas redondezas à procura de raízes. Encontram erva daninha, cozinham-na nos capacetes, tentando enganar os estômagos com um caldo amargo. Os que têm menos sorte vão para a praia. Lá coletam algas marinhas. Para que isso seja comestível,
É preciso deixá-las de molho por horas em água doce, lavando o sal que corrói a mucosa. Mas também não há água doce. Cada gole conta. As pessoas mastigam essa borracha salgada, e seus rostos incham, e a sede torna-se insuportável. Cavalos, salvos na batalha, agora tornam-se um fardo. Não há o que dar a eles. Os animais roem os postes de madeira dos estábulos. Logo chegará o momento em que os cavaleiros terão de fazer uma escolha terrível: ver seus companheiros de batalha morrerem de exaustão ou passá-los na faca para alimentar os homens. Mas pior que a fome é a inatividade. Quando o soldado está ocupado, ele não pensa. Quando ele senta perto da fogueira apagada e ouve o ronco na barriga vazia, pensamentos invadem sua cabeça. E esses pensamentos são mais negros que uma noite sem lua. Boatos rastejam pelo acampamento mais rápido que ratos. Primeiro era só um sussurro. Depois, relatos confiantes das sentinelas. E agora é um fato que faz as costas gelarem. Tito Labieno foi apenas a vanguarda. As forças principais do inimigo estão chegando. No horizonte levanta-se uma nova nuvem de poeira. É o rei Juba chegando. Juba não é apenas mais um chefe bárbaro. É o monarca da Numídia, inimigo pessoal de César, um homem cujo ódio por Roma é misturado com ambições e sede de sangue. Ele traz consigo uma força capaz de esmagar o acampamento patético de César como um inseto. Batedores, que voltaram da expedição pálidos e trêmulos, citam números. E esses números soam como sentença. 40.000 soldados de infantaria. Pense nisso. 40.000 soldados frescos, saciados, bem armados contra esqueletos exaustos, doentes de disenteria em armaduras romanas. Mas nem isso é o mais assustador. O terror principal não vem da infantaria. O terror principal pisa pesado, tremendo a terra, e cada passo seu aproxima o fim. Juba tem elefantes, 60 elefantes de guerra. Para um legionário romano, especialmente para um recruta, um elefante não é um animal, é um monstro de mitos, uma torre de cerco viva, com presas da altura de um homem. Eles são cobertos de armadura, em suas costas sentam arqueiros, e suas patas são capazes de transformar um homem numa poça em fração de segundo. 60 monstros desses podem simplesmente atravessar o acampamento de César, sem nem notar resistência. Contra eles, não há defesa. Uma paliçada de madeira para um elefante é como um palito de fósforo. A atmosfera no acampamento muda de ansiosa para fúnebre. As pessoas entendem a matemática da guerra. 1.000 contra 16.000 em Ruspina foi um milagre. Mas alguns milhares de moribundos contra um exército combinado de 60.000 homens e 60 elefantes já não é um milagre. É estatística. César vê isso. Ele anda pelo acampamento, mantendo a máscara de calma gelada. Ele brinca com os soldados, verifica os postos, mastiga as mesmas algas que eles. Mas dentro dele deve estar funcionando uma calculadora furiosa. Ele sabe que o tempo trabalha contra ele. Cada hora de espera torna o inimigo mais forte. O exército de Cipião se une às tropas de Juba e Labieno. Eles fecham o anel. Eles não atacarão o acampamento agora. Para quê? Eles simplesmente esperarão até que os romanos comecem a comer uns aos outros, ou até que as doenças dizimem metade da guarnição. É a estratégia da jiboia. Sufocamento lento e frio. Na enfermaria não há lugares livres. Feridos após a batalha de Ruspina morrem de gangrena, porque não há tecido limpo e vinho para lavar as feridas. Gemidos misturam-se com tosse. O espírito de luta, que acendeu após o rompimento do cerco, apaga-se como um pavio numa lâmpada vazia. Os soldados começam a olhar para seus comandantes não com esperança, mas com raiva surda. Para que ele nos trouxe aqui? Para nos matar de fome neste buraco? César recebe relatórios de deserção. Homens fogem. Não em massa, mas o filete já começou a escorrer. Alguém tenta chegar à praia na esperança de um navio. Alguém simplesmente vai para o deserto, preferindo a morte por sede à morte pela espada. Se esse processo não for detido, em uma semana,
ele não terá exército. Beco sem saída estratégico. Os manuais dizem: nessa situação, é preciso fortalecer a defesa e esperar reforço. Mas não haverá reforço. O mar está fechado pela temporada de tempestades. Roma está longe. O Senado está ocupado com intrigas. Aqui, na borda do continente africano, eles estão sozinhos. Na tenda do comandante brilha uma luz fraca. César olha para o mapa, que não tem mais importância. A lógica dita: fique quieto, economize forças, ganhe tempo. Mas César conhece a natureza humana. A passividade mata a fé. Se os soldados ficarem apenas sentados esperando os elefantes, eles perderão antes mesmo do início da batalha. O medo dos monstros de Juba paralisa a vontade deles. Ele precisa de ação. Ele precisa de um passo que vire o tabuleiro. A decisão que amadurece em sua cabeça parece loucura até para ele mesmo, mas é a loucura do desespero. Ele olha para as próprias mãos. Estão sujas, curtidas. São as mãos de um jogador que ficou com a última ficha. Ele não pode se defender contra tal máquina. Defesa é morte. Então, resta apenas uma coisa: ataque. Atacar um exército que te supera em 5, 10 vezes? Atacar elefantes tendo um punhado de infantaria exausta? Isso soa como uma piada de mau gosto. Como uma forma de cometer um suicídio complexo. Mas César entende o paradoxo da guerra. Quando o oponente tem certeza de sua força absoluta, ele se torna descuidado. Cipião, Labieno e Juba esperam que os romanos tremam atrás das muralhas. Eles riem, antecipando uma vitória fácil. Estão relaxados. E é exatamente aí que está sua única vulnerabilidade. César sai da tenda. O ar noturno é frio, mas da terra ainda emana o calor do dia que passou. Ele olha para as luzes do acampamento inimigo, que se estenderam pelo horizonte como um céu estrelado que caiu na terra. Há dezenas de milhares deles. Bebem vinho, comem carne e discutem como dividirão os despojos. Que riam, pensa ele. O riso relaxa os músculos da barriga, e numa barriga relaxada, a espada entra mais fácil. Amanhã, ele dará a ordem que fará a história prender a respiração. Amanhã, 8.000 mortos-vivos sairão a campo para desafiar gigantes. A razão diz não. A lógica grita pare. Mas César já atravessou o Rubicão. E não importa que esse Rubicão esteja a milhares de milhas daqui. As apostas foram feitas. Chega de apostas. Tudo ou nada. A lógica é o refúgio dos covardes. Se você é um general que acredita apenas na aritmética, nunca vencerá uma guerra contra o destino. Os manuais de tática, escritos por teóricos saciados em gabinetes de mármore, gritam uma coisa: se o inimigo tem vantagem de 5-1, fique na defesa. Construa muralhas, reze aos deuses, espere um milagre. Mas César sabe, milagre não é o que cai do céu. Milagre é o que você arranca com os dentes da garganta da realidade. O amanhecer sobre Thapsus nasce pesado, turvo. O ar treme, mas não de calor, e sim de tensão. No acampamento de Cipião e do rei Juba, reina uma animação preguiçosa. Eles estão confiantes. E por que não estariam? Eles têm um exército enorme, têm elefantes, têm uma cavalaria que cobre o horizonte. Eles olham para as fortificações patéticas de César como um curral de gado que logo transformarão em lascas. Eles esperam que os romanos enviem embaixadores pedindo uma rendição honrosa, ou que simplesmente morram de fome lá. E então, os portões do acampamento de César se abrem. Cipião deve ter esfregado os olhos. Não são embaixadores. Não é um comboio com saque tentando fugir. Dos portões, levantando poeira, saem coortes, uma após a outra. Elas se desdobram em ordem de batalha. Parece uma piada de mau gosto, como um cuspe na cara de um gigante. 8.000 homens. Pense nesse número. 8.000, contra uma armada combinada que o supera muitas vezes. Não é nem Davi contra Golias.
É uma formiga que entrou na trilha de guerra contra um elefante e berra: "Saia do meu caminho!" Olhe para esses homens. Não são aquelas legiões brilhantes que marcham em paradas em Roma. São fantasmas. Suas túnicas estão desbotadas e rasgadas. Suas bochechas estão fundas pela subnutrição. A pele curtida pelo sol e coberta de feridas. Mas olhe nos olhos deles. Não há medo lá. Há um cansaço frio e maligno de homens cansados de ter medo. Cansados de sentar na lama. Cansados de mastigar algas. Eles querem uma coisa: matar ou morrer. Contanto que acabe hoje. César os alinha em uma linha fina. De novo esse risco louco. Ele não tem reservas. Se o inimigo romper a formação em um ponto, tudo estará acabado em 5 minutos. Às suas costas, o mar, que não salvará. À sua frente, uma parede de escudos, lanças e trombas. Cipião e Juba olham para isso da colina. Primeiro, perplexidade. Depois, riso. Eles acham que César enlouqueceu. Senilidade? Insolação? Quem em sã consciência ataca com as forças principais, tendo um punhado de moribundos? Os generais inimigos não têm pressa. Eles nem interrompem o café da manhã. Dão ordens preguiçosamente, com a graça dos donos da situação. Deixem que cheguem mais perto. Vamos esmagá-los sem nem suar. É exatamente com isso que César conta. A psicologia é uma arma mais terrível que a catapulta. César sabe, quando você é fraco, haja como se fosse forte. A audácia paralisa. Se um rato se joga no gato, o gato pula para trás. Não de medo, mas de surpresa. No cérebro do inimigo, surge uma falha no programa. Se ele ataca, quer dizer que sabe de algo? Quer dizer que tem um as na manga? Dúvida. Um grão minúsculo de dúvida, semeado na certeza do gigante. César cavalga ao longo da formação. Ele não faz discurso sobre a grandeza de Roma. Ao diabo com a grandeza. Ele diz coisas simples e cínicas. Ele aponta para o inimigo e diz: olhem para eles. Eles estão gordos. Eles são ricos. No comboio deles tem vinho, pão e ouro. Tudo isso será de vocês até a noite. Ou vocês morrerão aqui, e seus ossos serão arrastados pelos chacais. A escolha é de vocês. Ele não mente. Ele propõe um acordo. Risco em troca da vida. No flanco direito, em frente aos elefantes, ele coloca a 5ª Legião, as cotovias, gauleses que receberam cidadania romana. Eles odeiam elefantes. Para eles, esses animais são um insulto pessoal. César ordenou a eles: não batam no corpo, batam nos olhos, batam nas pernas. Um elefante é apenas uma vaca grande que sabe se assustar. O silêncio antes da batalha torna-se vibrante. Ouve-se o vento assobiar nas plumas dos capacetes. Ouve-se o tinir das armas. 8.000 homens inspiram, talvez pela última vez. Eles estão diante da morte e olham em suas pupilas. E o inimigo ainda demora. Cipião reorganiza as fileiras, tentando entender onde está a pegadinha. Juba discute com os comandantes. Essa máquina gigante, desajeitada, montada de povos diferentes, línguas diferentes e ambições diferentes, começa a patinar. Eles não estão prontos para a briga agora mesmo. Eles esperavam cerco, manobras, negociações. Eles não esperavam que um romano louco simplesmente chegasse e lhes desse um soco no queixo. E então acontece algo que não se encaixa em nenhum regulamento. César ainda não deu a ordem. O corneteiro ainda não levou o instrumento aos lábios. Mas no flanco direito, onde estão as cotovias, os nervos cedem. Um soldado, corneteiro de nome, digamos, Tito, não aguenta. Ele vê o inimigo. Ele vê os elefantes. Ele sente a adrenalina queimá-lo por dentro. E ele toca o ataque. Sozinho. Sem ordem. É uma violação da disciplina punível com pena de morte.
Mas um segundo depois, seu sinal é pego por outros. Toda a linha, todos os 8.000 homens, disparam. César vê isso. Ele poderia tentar pará-los. Poderia gritar, voltem! Mas ele é um jogador genial. Ele entende. Não se pode parar a onda. Só se pode surfá-la. Ele saca a espada, esporeia o cavalo e dispara atrás de seus soldados, gritando a senha daquele dia. Felicitas! Felicidade. Sorte. Que ironia sombria. A senha sorte para um ataque suicida. Eles correm, não em fileiras alinhadas, mas como uma avalanche. Não é uma manobra tática. É histeria transformada em assalto. 8.000 demônios correm para cima de 40.000 soldados relaxados. A distância diminui rapidamente. O inimigo só começa a entender o que está acontecendo. Agarram os escudos, tentam se alinhar. Os condutores de elefantes batem nos animais com ganchos, tentando acordar sua fúria. Mas é tarde. O efeito surpresa é absoluto. Os romanos não atiram com arcos, não lançam dardos de longe. Eles querem chegar perto, querem cravar ferro no macio. Querem transformar essa partida de xadrez organizada numa briga de bar, onde vence não quem é mais forte, mas quem é mais zangado. Imagine a cara de Cipião nesse momento. Seu mundo desmorona, sua lógica se desfaz em pó. Ele vê um pequeno ponto no mapa se transformar em tsunami. Ele vê suas fileiras da frente começarem a recuar. O medo é contagioso. Se o homem à primeira fila dá um passo para trás, o homem na segunda fila dá 2. O ar é rasgado pelo grito. Já não são humanos. São animais encurralados que decidiram que é melhor morrer com os dentes na garganta do inimigo do que esperar o fim. A terra treme, mas não pelos elefantes. Ela treme com a corrida de 8.000 pares de sandálias que carregam a morte para um império. O blefe tornou-se realidade. E essa realidade agora vai bater com a força de um trem de carga. Cipião tem segundos para entender. Ele não perdeu para um exército. Ele perdeu para a vontade pura e destilada de um homem que se recusou a aceitar as regras do jogo. O impacto é inevitável e será esmagador. O momento do impacto não se parece com o que mostram no teatro. Não há um nobre tinir de espadas e poses bonitas. Há um som surdo, nauseante, com que 8.000 corpos colidem com 40.000. É o som de costelas quebrando, ar expulso dos pulmões e estalo de madeira. Mas o som mais assustador naquela manhã não era emitido por humanos. Era emitido por 60 montanhas vivas que o rei Juba colocou na primeira linha, esperando esmagar os romanos como insetos. Elefantes. No mundo antigo, é uma arma nuclear. Tanques cobertos de pele grossa e armadura, capazes de quebrar a espinha de um cavalo com um golpe de tromba. Quando tal máquina corre para cima de você, o instinto exige correr, enterrar-se no chão, desaparecer. Mas a Quinta Legião, as mesmas cotovias, não correm. Eles fazem o que contradiz a biologia. Eles correm para os elefantes. Os legionários sabem o segredo que Juba esqueceu. O elefante é um animal inteligente. Inteligente demais para a guerra. O cavalo irá para a morte pelo dono, se for bem treinado. O elefante, nunca. O elefante pensa em si. E quando centenas de pedras de fundas voam na cara dos gigantes, quando dardos se cravam nas trombas sensíveis, quando tochas acesas piscam diante dos olhos e soa o rugido ensurdecedor das trombetas, os animais tomam a única decisão certa. Eles dão meia volta. Imagine o terror da infantaria numídia parada atrás dos elefantes. Um segundo atrás você se sentia seguro atrás das costas desses colossos. Você ria do punhado patético de romanos. E de repente o mundo vira de cabeça para baixo. Seus próprios tanques, enlouquecidos de dor e pânico, viram 180 graus e começam a passar por cima de suas próprias fileiras. Os condutores batem os elefantes com ganchos na nuca, tentando pará-los ou matá-los. Mas é tarde. A avalanche viva já ganhou velocidade. Os elefantes pisoteiam os numídeas, jogam-nos longe com as presas,
abrindo largas clareiras na formação densa. Os gritos de homens esmagados abafam as trombetas de guerra. A linha harmoniosa do exército de Cipião e Juba quebra não pelo golpe do inimigo, mas por dentro. É o suicídio do gigante. Nesse caos, nessas clareiras sangrentas deixadas pelos elefantes, invadem os legionários de César. Eles não são mais soldados. São uma força da natureza. Semanas de fome, medo, permanência humilhante na defesa, alimentação podre e água com gosto de lodo, tudo isso se comprimiu numa mola que agora se soltou. Eles não fazem prisioneiros. Não precisam de escravos. Não precisam de resgates. Precisam de vingança. Centuriões tentam restaurar o controle. Parem! Poupem os que se renderam! Grita algum oficial, tentando salvar um grupo de nobres numídias que largaram as armas. Mas ninguém o ouve. Ele é simplesmente empurrado na lama. Nos olhos dos legionários queima a fúria branca. Eles matam todos que aparecem pela frente. O soldado que ontem tremia de febre, hoje trabalha com a espada com a precisão mecânica de um açougueiro. Não é uma batalha, é uma caçada de curral. O exército enorme, desajeitado, multilíngue do inimigo, desmorona como um castelo de cartas. Os que estavam nas fileiras traseiras e nem tiveram tempo de sacar a espada, veem os companheiros fugindo, veem os elefantes enlouquecidos e cedem ao pânico. O medo é um vírus e se espalha instantaneamente. 40.000 pessoas decidem simultaneamente que a vida vale mais que a honra. Eles fogem. Largam escudos para correr mais rápido. Largam capacetes caros. Largam estandartes. Cipião, o orgulhoso aristocrata romano que prometeu ao Senado trazer César acorrentado, agora tenta salvar a própria pele, perdendo-se na multidão de fugitivos. O rei Juba, senhor dessas terras, cavalga para longe, abandonando seus preciosos elefantes à própria sorte. Tito Labieno, o homem que ensinou as legiões a vencer, agora vê como essas legiões destroem tudo o que ele construiu. Ele entende que é o fim. Não apenas derrota na batalha, é o colapso do mundo. As velhas regras não funcionam mais. Disciplina, tática, manobras, tudo isso é poeira. Vence quem está disposto a cruzar a linha da loucura. E Labieno foge. Ele sabe, se cair nas mãos desses homens, a morte rápida será um presente. O campo de batalha vira um matadouro. Os romanos perseguem o inimigo por milhas. Eles estocam nas costas, cortam tendões, dobram os caídos. A terra está tão encharcada de sangue que os pés escorregam. O ar é denso e pesado com o cheiro da morte. Os abutres, que circulavam sobre o acampamento de César esperando sua morte, agora banqueteiam nos corpos de seus inimigos. César cavalga em meio a esse inferno. Historiadores escreverão que ele tentou parar o massacre, que gritava: "Parce civibus! Poupem os cidadãos!" Talvez ele realmente tenha gritado. Ou talvez seja apenas uma mentira bonita para os descendentes. Porque naquele momento até ele, o homem que comandava impérios, não podia parar a máquina de matar que ele mesmo ligou. Ele soltou o gênio da garrafa, e o gênio tinha sede de sangue. Os soldados vingavam o seu medo. As noites em que deitavam e ouviam os chacais uivarem, imaginando como esses chacais roeriam seus ossos. Agora eles mesmos viraram chacais. Matavam para ter certeza. O inimigo está morto. O inimigo não levantará mais. O inimigo não virá mais com 16.000 cavaleiros. Ao meio-dia, tudo estava acabado. O enorme exército que ameaçava varrer César da face da terra deixou de existir. 10.000 cadáveres cobriram a planície. Os outros se espalharam pelo deserto, onde os esperava a morte pela sede ou pelas mãos das tribos locais. O acampamento de Cipião e Juba foi capturado. Lá, entre tendas luxuosas cheias de vinho e comida, os soldados romanos finalmente pararam. Comiam rasgando a carne com as mãos sujas. Bebiam vinho direto das ânforas, misturando-o com a poeira nos lábios. Caíam e dormiam ali mesmo, entre cadáveres e troféus, bêbados de cansaço e sangue. César estava na colina,
olhando para as ruínas fumegantes das esperanças de seus inimigos. Em seus relatórios depois escreverão: as perdas romanas foram de 50 homens. 50 contra 10.000. Números em que é impossível acreditar. Anomalia estatística. Milagre? Não. Foi o preço da determinação absoluta e impiedosa. Mas olhando para essa vitória, para essa montanha de corpos, para os elefantes vagando sem rumo com celas vazias nas costas, não se podia deixar de perguntar: e agora? O inimigo está derrotado, mas Roma ainda está dividida. Labieno fugiu, o que significa que a guerra continuará. Os filhos de Pompeu estão vivos. O ódio não sumiu, apenas mudou de endereço. Naquele dia em Thapsus, morreu não apenas o exército republicano. Naquele dia, morreu a velha república. A ilusão de que a guerra pode ser travada conforme as regras foi pisoteada por elefantes e finalizada pelos gládios de veteranos enfurecidos. Nesse campo sangrento, nasceu uma nova ordem. Uma ordem na qual só tem direito quem tem força para tomá-lo. E César tomou esse direito. Mas, em pé entre os mortos, ele talvez sentisse um frio na espinha. Porque ele sabia: aqueles que hoje matavam por ele com tanta fúria, amanhã podem com a mesma facilidade virar as espadas contra ele, se ele mostrar fraqueza. O silêncio descia sobre a África. O silêncio de um cemitério sobre o qual construíam um império. O silêncio que vem depois da batalha é mais alto que qualquer grito. Ele pressiona os ouvidos, zune na cabeça e cheira a ferro. Você está no campo onde ainda de manhã se decidia o destino do mundo e vê apenas fileiras infinitas de corpos, sobre os quais as moscas já começam a circular. O vento, mexendo preguiçosamente as abas dos mantos dos mortos, não traz frescor. Ele traz a compreensão de que aconteceu algo errado, algo que viola as leis da natureza. Caio Júlio César caminha entre os mortos. Ele não sorri. Em suas mãos, um pergaminho, o rascunho do relatório que logo enviarão a Roma. Nesse relatório estarão escritos números que farão as taças de vinho caírem das mãos dos senadores em suas vilas frescas. 50. Ele escreverá que perdeu apenas 50 soldados, contra 10.000 inimigos mortos. 50 vidas por um império. Será que ele mente? Talvez. A contabilidade militar é uma ciência criativa, e os escribas do Estado-Maior sabem como esconder perdas inconvenientes na coluna desaparecidos ou mortos por ferimentos. Mas mesmo se ele diminuiu suas perdas em 10 vezes, mesmo se morreram 500 homens, ainda é uma anomalia estatística. Não é uma vitória. É um milagre, operado por mãos de assassinos. É a prova de que os deuses ou enlouqueceram, ou calçaram as sandálias dos legionários. É aqui, na areia da África encharcada de sangue, que nasce definitivamente o mito. O mito de que César não pode ser morto. Pense nisso. O homem desembarcou num continente inimigo com um punhado de gente, sem comida, sem água, sem frota. Estava cercado. Foi fuzilado como alvo num estande de tiro em Ruspina. Foi morto de fome. Contra ele colocaram elefantes e um exército que superava suas forças em muitas vezes. Qualquer outro general, Pompeu, Cipião, até o próprio Aníbal, nessas condições teria se rendido ou morrido. Mas César venceu. Os soldados olham para ele agora de outro jeito. Em seus olhares, não há mais o simples respeito pelo general. Neles, brilha um terror supersticioso misturado com adoração. Eles acreditam que enquanto estiverem perto dele, a morte não os tocará. César e sua sorte agora não é apenas uma frase bonita, é uma religião. E essa religião é mais perigosa que qualquer arma, porque ela faz as pessoas realizarem o impossível sem fazer perguntas. Mas essa moeda tem o outro lado. A vitória em Thapsus tornou-se uma droga para César. Ele acreditou na própria invulnerabilidade. Ruspina o ensinou que as regras podem ser quebradas.
Thapsus provou que o risco é a única estratégia correta. Ele começa a pensar que pode vencer o próprio destino. Ele não sabe que, ganhando a África, ele assina sua sentença de morte na Itália. As notícias sobre a derrota dos republicanos chegam a Roma mais rápido que o vento. Para os defensores da República é um choque. Marco Pórcio Catão, ao saber da derrota, na cidade de Útica comete suicídio, arrancando as próprias entranhas, só para não pedir clemência ao tirano. É o fim de uma era. O velho mundo, o mundo de leis, tradições e debates no Senado, morre numa poça de sangue junto com Catão. E em Roma, pessoas que se dizem amigas de César começam a trocar olhares. Bruto, Cássio, dezenas de outros. Eles não veem um herói. Eles veem um monstro. Eles veem um homem que passou pelo inferno e voltou ainda mais forte. Eles entendem. Ele não pode mais ser parado no campo de batalha. Ele não tem rivais dignos. Pompeu está morto. Cipião está morto. Labieno fugiu para a Espanha, mas isso é apenas agonia. Se César não pode ser vencido pela espada de um soldado, ele terá de ser parado pelo punhal de um amigo. O paradoxo da sobrevivência é que cada vitória cria novos inimigos. Quanto mais alto você sobe, menos ar resta ao redor. César está no topo de uma montanha de cadáveres, mas está mais sozinho do que nunca. Ele acha que o pior já passou. Ele acha que agora, com a África a seus pés, poderá finalmente construir o mundo com que sonhava. Ele se engana. A guerra na África foi honesta. Lá o inimigo estava à sua frente, e você sabia que ele queria matá-lo. Em Roma, o inimigo vai sorrir, abraçá-lo e chamá-lo de pai da pátria, escondendo o aço sob a toga. Ruspina foi uma tarefa simples comparada ao labirinto de intrigas para o qual ele retorna. Lá, nas areias, ele lutou com numídeas e elefantes. Em Roma, ele terá de lutar com a inveja, o medo e a traição daqueles a quem perdoou. César monta no cavalo. Ele está no seu 46º ano, mas parece mais velho. O rosto cortado por rugas, os cabelos rarearam. A campanha sugou suas forças vitais, mas em troca, deu a coroa do poder absoluto. Ele olha para o horizonte, para onde, além do mar, fica a cidade eterna. Ele leva para lá não apenas a vitória, Ele leva para lá o fim da República. as legiões desmontam o acampamento. Elas partem, deixando os chacais roerem os ossos do grande exército de Juba. A história lembrará as manobras brilhantes, os ataques audaciosos e as decisões geniais. Mas nós sabemos a verdade. Nós sabemos o preço desse gênio. Vimos como homens bebiam a própria urina de sede. Vimos como corriam para o ataque por falta de opção, só para não esperar a morte sentados. Os manuais de tática são escritos pelos sobreviventes, mas as regras neles são escritas com sangue pelos mortos. E a principal regra que César tirou das areias africanas é a seguinte: vence não quem é mais forte, nem quem é mais inteligente. Vence quem está disposto a ir até o fim, mesmo se esse fim significar a destruição de tudo o que lhe é caro. Ele venceu a batalha, ele venceu a guerra, mas ele perdeu sua vida. 2 anos depois, nos idos de março, Os mesmos senadores que ele hoje assustou até a morte com seu triunfo, o cercarão no teatro de Pompeu. E quando 23 facas se cravarem em seu corpo, talvez no último momento da consciência que se apaga, ele se lembre não da Gália nem do Egito. Ele se lembrará do campo empoeirado perto de Ruspina. Aquele momento em que ele ficou sozinho contra 16.000 e entendeu que a morte é apenas mais um inimigo que pode ser enganado. Mas a morte não pode ser enganada para sempre. Ela sempre cobra o que é seu. Às vezes ela vem na forma de um elefante, às vezes na forma do melhor amigo. César entra para a lenda, deixando-nos a sós com uma conclusão simples e terrível. A grandeza não é um presente dos deuses. É um empréstimo que você pega com o destino a juros gigantescos. E cedo ou tarde, os cobradores virão até você.